Estamos ao vivo, mais uma noite aqui com vocês, pessoal. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Ângela. Ela é psicóloga clínica e jurídica. A Ju fazendo uns coraçõezinhos ali. Então, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Ângela, falasse das suas experiências, onde você atende, como que é o seu trabalho, e depois a Ju também, tá, Ju? Depois a sua parte de se apresentar para o pessoal aí. Fique à vontade, Ângela. Obrigada, Luzia. Boa noite. Então, eu sou psicóloga clínica e jurídica. Desde 2005, né, então são 15 anos de psicologia clínica. Sou professora universitária, né, há 11 anos, pelo menos. E eu atuo também no Tribunal de Justiça do Paraná como psicóloga jurídica, atendendo casos que envolvem crianças e adolescentes, né? O setor que eu trabalho chama Núcleo de Apoio Especializado a Crianças e Adolescentes. Ai, que bacana esse trabalho, né, Ju? Ela resumiu, muito né? Bacana o trabalho da Ângela. Ela resumiu, porque, né? Então, gente, boa noite. Eu estou muito feliz hoje, assim. Primeiro que eu já estava com saudade desse negócio de fazer live, porque a gente fez umas bem seguidas, né, Lu, naquelas outras semanas. Sim. Eu estava acostumada já estava gostando desse negócio de ficar aqui nas lives, da gente bater papo. E estou bem feliz que a gente conseguiu fazer com a Ângela também, por alguns motivos. Primeiro que a Ângela é minha amiga do coração, a gente já se conhece já há alguns anos, que a gente... Eu tenho várias psicólogas amigas de coração, vou até aproveitar e já dar parabéns para psicólogas do coração adiantado, né, pelo dia do psicólogo amanhã. E ela é uma desses presentes assim, que a vida me deu já há 6 anos, eu acho que foi o Friends, fez agora 6 anos, a gente se conheceu na capacitação do Friends. E nós fizemos, inclusive, o estágio na mesma sala, então a gente teve a oportunidade de dividir bastante. E eu conheci não só a Ângela como pessoa, mas a Ângela profissional atuando. E me encantei e apaixonei com a forma como ela trabalha, com o conhecimento que ela tem. E a partir dali eu não quis desgrudar mais, porque eu falei, não, é essa que a gente tem que colar para aprender, né? Então, eu não soltei nunca mais. E depois disso nós fizemos algumas coisas juntas, e o outro curso que nós fizemos foi esse do Eduque com Carinho, o curso de capacitação da doutora Lídia, que é o que eu e a Luzia estamos aplicando agora. Então, assim, para mim então é um privilégio poder conversar e falar sobre isso com as duas psicólogas do meu coração, que me ensinam tanto, e ter a Ângela aqui com a gente. Eu atuo como neuropsicopedagoga. Muita gente acha que eu sou psicóloga exatamente porque eu sou rodeada de psicólogas, mas não sou pedagoga de formação. Mas como eu trabalho com a neuropsicopedagogia, na neuro a gente tem como base a TCC. Então, o fundamento da aprendizagem é com a teoria da psicologia cognitivo-comportamental. Então, a gente atua com o desenvolvimento da aprendizagem com as técnicas da teoria da cognitivo-comportamental. Então, acabei me apaixonando pela teoria e estudando um pouco mais e querendo entender mais de como que a aprendizagem acontece através desses processos, né? Então, hoje nós vamos aproveitar o máximo possível para entender mais como que a gente aprende para educar os nossos filhos com essa base da teoria cognitiva, com essas questões que a Ângela vai poder compartilhar com a gente, né, Lu? Ai, com certeza. Estou muito feliz, Ângela, por você ter aceitado o convite. E temos muitas perguntas para te fazer hoje, claro, a gente vai conversar, bater um papo muito leve, né? E vou falar um pouquinho rapidinho do meu trabalho, então também sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga, atendo na TCC, na abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, então atendo crianças, adolescentes e adultos, e o nosso tema de hoje, então, é o olhar da psicologia jurídica para orientação parental. Eu acho que a Ju também preparou algumas perguntas para a Ângela, né, Ju? Mas eu acho que antes de irmos para as perguntas, Ângela,
você poderia falar um pouquinho de como que funciona o seu trabalho, os casos assim que você acaba se deparando aí, todo esse contexto, tanto clínico quanto jurídico, né, dentro da orientação parental, a sua visão em relação a esses pais, né, e como que está esse trabalho deles no processo de educar, como que você vê todo esse processo aí? Então, Luzia, a minha construção e conexão com a educação parental e com o tema do cuidado parental é anterior até o judiciário, né? Eu e a Ju nos aproximamos por esse interesse, porque eu tenho muita clareza, quanto mais eu aprofundo o estudo na psicologia do desenvolvimento infantil, e quanto mais eu trabalho com adultos, mais clareza eu tenho do impacto das relações significativas iniciais para o desenvolvimento humano e para a saúde mental. Se você pegar o DSM-5, por exemplo, que é o manual diagnóstico estatístico que nós usamos muito como referência, você vai lá em fatores de risco para desenvolvimento de transtornos mentais, está lá invariavelmente negligência, maus tratos, né? Então, a gente tem muita clareza, cientificamente falando, do impacto no cuidado parental na saúde ou na doença mental. Claro que aí na psicologia jurídica eu me deparo com situações mais gravosas, né, de negligência, de violência. Nós temos uma legislação muito atenta a isso, que tem um olhar para a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes, para a garantia dos direitos fundamentais, que inclui saúde, educação, lazer, e entre outros direitos. E nós também temos legislação específica proibindo, por exemplo, o uso de castigos físicos. Infelizmente, a gente tem uma cultura ainda que não compreende com tanta clareza por que isso é proibido e qual é o dano, por exemplo, do uso de castigo físico, ou qual é o dano da negligência para o desenvolvimento infantil. E a gente tem muito trabalho para fazer ainda, porque a gente ainda vive uma sociedade que remedia o dano e que não previne ele. Programas como o Eduque com Carinho ou Friends são programas justamente que promovem a prevenção. Quando nós educamos pais, cuidadores, responsáveis para um cuidado parental consciente, eu previno que venha a ter negligência e violência e previno doença mental, depressão, ansiedade no futuro. Por isso que eu me interesso tanto por esse tema, é algo que inclusive eu falo enquanto professora universitária, a psicologia precisa compreender os meios de prevenir, né? A gente tem uma histórica de uma psicologia tratando o anormal, e a gente tem que superar isso, a gente tem que olhar para potencialidades, para meios de prevenção e de promoção de saúde. É muito comum que eu escute, tanto na clínica quanto no judiciário, queixas no sentido de que meu filho se comporta muito mal, eu não sei o que fazer, né? Somente aquelas crianças que vêm com diagnóstico, por exemplo, de TOD, né? Transtorno positivo desafiante. E é interessante como os pais se descolam disso, como eles não percebem que esse comportamento está totalmente relacionado ao modo como eles interagem com essa criança. E aí a gente tem todo um trabalho de conscientizar esses pais de que o que eles fazem, o que eles dizem, tem um impacto direto e muito significativo no comportamento dessa criança. A criança, ela precisa sentir que é amada, ela tem que saber se sentir com valor para compreender regras. Se eu não me sinto amada, se eu não tenho certeza do meu valor para minha família, eu não me aproprio de regras, eu não construo autonomia. E a gente tem que trabalhar isso. E a gente vê muitas vezes também um funcionamento dicotômico, né? Quando eu aponto para um pai, para uma mãe, olha, tu não podes bater, porque se tu usa esse tipo de punição, tu gera tal prejuízo, eles falam, mas então eu não posso educar? Tu quer que eu deixe ele fazer tudo? Eles ficam nessas posições dicotômicas que são muito comuns na nossa sociedade, né? Ou eu sou extremamente rígido, ou sou permissivo. A psicologia, em todos os sentidos, ela sempre propõe a superação de dicotomias, né? O caminho do meio. O que é o caminho do meio? O que a gente costuma chamar de disciplina positiva. A disciplina positiva, o que é? Eu vou dar limites, mas de forma gentil e respeitosa,
mantendo a dignidade da minha relação e do meu filho. Né? Então, é esse caminho do meio que a gente procura ensinar. É o equilíbrio, eu tenho que dar amor, cuidado e dar limites. Porque é justamente no limite que eu dou autonomia. Me parece que as pessoas às vezes ficam confusas, mas como que é o limite que dá autonomia? Quando eu dou limite, eu dou regra, essa criança internaliza também o modo de se relacionar e se colocar no mundo. Isso dá possibilidade também dela se relacionar no futuro de forma autônoma. Né? Enfim, eu costumo resumir assim, né? Quando a gente fala de ambiente saudável para crianças e adolescentes, eu uso algumas letrinhas, né? Eu falo que é um ambiente acolhedor, estável e estimulante, né? E pais têm que ter investimento parental, que inclui disponibilidade, né? E disponibilidade e envolvimento. Então, investimento parental é isso, eu me envolver no cuidado dos meus filhos, estar disponível. Nós temos uma sociedade em que eu tenho pais que se queixam muito das dificuldades no exercício da educação, do cuidado parental, mas estão muito indisponíveis para ensinar habilidades sociais e emocionais, se envolvem muito pouco nas atividades cotidianas. As tecnologias viraram substitutos inadequados do cuidado, né? Eu não estou falando que não pode usar tecnologia, mas nós temos orientações muito claras em relação a isso. Por exemplo, a Associação Americana de Pediatria, ela proíbe a exposição de crianças de menos de 2 anos a meios tecnológicos. Mas se você vai num restaurante, agora na pandemia a gente não está indo, mas se a gente vai em restaurante, tem bebê lá, né, usando o touchscreen, né? Que nem sabe brincar com brinquedos que não tem touchscreen. Então, se ignora um pouco isso por um conforto, por um comodismo, mas a gente precisa entender que a partir do momento que eu me torno pai, me torno mãe, eu me envolvo e eu tenho que investir. Eu costumo usar uma metáfora, né, do bate-bola. Como que se dá o desenvolvimento infantil? O desenvolvimento é como um jogo de bola entre duas pessoas. A criança ela vai jogar bola, mas o pai tem que jogar de volta. Se a criança jogar bola, ela vai embora. Então, o desenvolvimento não acontece sozinho. O desenvolvimento emocional não acontece sozinho. A criança ela tem muita potencialidade, mas eu preciso de alguém me estimulando. A criança, ela não sabe se cuidar sozinha. Ela tem que ser orientada, ela tem que ser acolhida. Se a gente pensar num bebê, né? Quando um bebê está aprendendo a caminhar, dando os primeiros passos lá, ele cai. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele busca o olhar da mãe. Ele busca o olhar dela para saber o que ela vai fazer, ou busca o conforto da mãe. Todo o tempo, a presença de cuidadores é importante, né? E, claro, da mesma forma, se tem maus tratos, se tem violência, tem o prejuízo nesse sentido. A gente tem um conceito que um grupo de Harvard delineou, que chama estresse tóxico. Não sei se vocês costumam usar, né? Na verdade, são 3 estresses que eles definem, né? Estresse tóxico, estresse tóxico, tolerável e positivo. Né? Aí você até pode usar a metáfora do semáforo para falar disso. Né? O estresse tóxico, o positivo seria o verde, né? Que é aquele estresse que é necessário, né? São desafios do dia a dia, tarefa escolar, algum desafio que a criança precisa passar para construir autoconfiança, para construir autonomia. Esse é o estresse positivo, né? Porque gera desenvolvimento. O estresse tolerável é quando a gente criança, né, passa por algum estresse, alguma adversidade, a perda de alguém, até a pandemia, né, alguma situação específica de agora, ela enfrenta, mas ela é acolhida pelo pai, pela mãe, ela tem uma rede de apoio e ela passa por aquilo. Aquele estresse vem, mas ela passa. Mas aí vem o estresse tóxico, tá? O que é estresse tóxico? É quando essa criança ela é negligenciada, ela não é atendida em suas necessidades, ela não é adequadamente assistida, ela acaba ficando exposta a respostas de estresse muito tempo. Então, toda vez que a gente está frente a um estresse, o nosso corpo reage com uma descarga de hormônios do estresse, né? E aí o meu corpo fica ativado, muda a circulação sanguínea, tem adrenalina, cortisol.
Quando o estresse é prolongado, esse meu corpo ele fica ativado cronicamente, o tempo todo. Isso gera uma toxicidade para mim, né? E essa toxicidade, ela gera dano, prejuízo no desenvolvimento da arquitetura cerebral, por exemplo. Por quê? Durante a primeira infância, até 6 anos, principalmente, mas durante toda a infância, eu tô com o meu cérebro desenvolvendo, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de que nasci com o cérebro pronto, tá prontinho, né? A gente fica desenvolvendo durante a vida. E eu preciso de circuitos neuronais funcionando, né? Quando eu fico nesse estresse tóxico, diminui as conexões neuronais na área de raciocínio e de aprendizagem. E isso altera, nós temos pesquisas, inclusive, com exames de imagem, mostrando alteração de anatomia cerebral em crianças expostas à violência. Também tem diminuição da ínsula, que é uma área muito específica da regulação emocional, né? E assim por diante. Então, o Dan... Deixa eu só abrir um parêntese. Quando a gente fala de violência, não é só a violência física, aquela violência extrema, porque às vezes a gente fala de violência e a gente imagina que é só aquela violência física, a criança que apanha muito, que passa, né, por questões muito extremas. E não é, são violências às vezes verbais, são violências às vezes que estão proporcionando para ela naquele momento, né, Ângela, esse nível de estresse em excesso. Que para ela aquele significado, aquele momento está proporcionando esse nível de estresse em excesso. Perfeito, e está causando esse prejuízo. Muitas vezes, né, as pessoas desconsideram a negligência, por exemplo. Uma criança que ela fica o dia inteiro desassistida, que ela não encontra alguém que dê conforto, que ela fica desamparada por tempo prolongado, ela fica sob estresse. É interessante, né, Ângela, quando a gente fala de negligência, às vezes as pessoas acham que é o abandono total. Mas não é o abandono total, como você já disse, né? É o abandono de não ter aquele olhar, não ter os cuidados básicos, de não ter conversa, de não ter uma orientação. Porque às vezes a gente fala de negligência, talvez os pais aí em casa pensem, eu não sou negligente com meu filho. Eu dou comida, eu dou banho, eu coloco em frente à TV, eu dou o celular, então eu não sou negligente. Mas não é isso. A negligência muitas vezes é de afeto, é de carinho, é de orientação, então, nesse sentido também acaba sendo uma negligência, né? Muito interessante você falar isso, porque me lembrou uma pesquisa que eu li não faz muito tempo, é recente, eles tentaram identificar, é da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, eles perguntaram para os pais o que eles consideravam importante no cuidado do filho, né? E afeto foi 4º lugar. Eles falaram aleitamento, amamentação, cuidado médico, assim. E aí veio lá afeto, um 4º. Por quê? Que realmente as pessoas desconsideram o quanto é importante o afeto para o desenvolvimento. O quanto a privação de afeto é danosa. Né? E tem a violência psicológica, né, Luzia, que é tão também omitida, rejeição, indiferença. A alienação entra também, Ângela? A alienação parental, ela inclusive é tipificada na lei. Quando a gente pega a lei 3.431 lá de 2017, que entrou em vigor em 2018, e coloca lá na tipificação de violência psicológica a alienação parental e bullying. Bullying também. Também, né? E interessante também a gente pensar que tem pais que fazem bullying com filhos, né? Que comparam filhos, que tiram sarro do peso do filho, né? Eu já acompanhei casos de violência psicológica muito variadas. Por exemplo, eu considero eu não, né? Mas a literatura científica considera que exigências irreais é um tipo de violência. Eu não explicar uma regra para o meu filho. Eu dar a regra. E não explicar de forma adequada a idade dele. Exigir que ele cumpra. Ele não cumprir, eu punir. Mesmo não considerando que ele não possa ter entendido, é violento. E tem que ser uma regra possível de ser cumprida na idade dele ou uma exigência possível para a idade dele. Né?
Então, Bacana isso, né? eu exigi que ele faça várias tarefas escolares durante a tarde e não ficar ali apoiando. Não, olha, você vai fazer todas essas tarefas, quando vir aqui às 4:30 da tarde tem que estar pronto. E ele não pode tirar dúvida, ele não pode pedir para alguém a explicação. Isso é violento. Porque eu tô querendo... E aí eu vou punir. Não, você não fez essa tarefa, você vai ficar de castigo. Mas ele teve apoio suficiente para realizar aquilo? Então, e aí vão criando ciclos de comportamento, né? Porque aí a criança também vai apresentando comportamentos indesejáveis, vai refletindo isso, a família não vai tendo estratégia para lidar com isso. E essa bola vai crescendo. Então, é isso que quando a gente fala de prevenção, é explicar para os pais o que é que a criança, tipo, de 7 anos, dá conta e qual regra que eu posso colocar para uma criança de 7 anos. Porque não, realmente o pai, ele não nasce, quando a criança nasce, ele já vem na cabeça dele, agora eu sei o que eu faço com uma criança, em cada etapa. Não, é o que a gente vem falando desde o início das lives, né, Luzia? Precisa de estudo, a gente estuda para tudo, por que a gente não vai estudar para ser pai e mãe? Por que a gente não vai buscar conhecimento para ser melhor dentro dessa nossa tarefa de parental? Porque realmente não tem essa informação, não surge na cabeça da gente. Eu preciso buscar para que eu exija do meu filho adequadamente o que ele dá conta para a idade dele, para que eu possa estabelecer as regras de acordo com o que ele dá conta. E aí sim, eu entender qual que é o limite entre o afeto, a questão da regra, como, até uma coisa que eu queria perguntar assim, para você, como cobrar essa questão, porque a punição hoje é uma coisa que é muito falada. Então, como lidar com punição? Porque a gente nem usa mais o termo punição, né? Entre a gente fala retirada de privilégios, mas para que os pais entendam como lidar com a punição. Então, meu filho, eu estabeleci uma regra específica para a idade dele. Ele não cumpriu. Como que eu estabeleço essa punição? Como que eu lido com isso? Já respondo, só retomando ali, né, Ju, corroborando o que você falou. Às vezes a criança é agressiva e o pai não... mas não sei porque ele é agressivo. Muitas vezes a agressividade na infância é um sinal de desconforto, é um modo de expressar uma insatisfação que a criança, com o seu repertório limitado, de não saber exatamente o que está acontecendo, ele agride. Mas é porque ele está com um estresse que ele não sabe explicar. Em relação à punição, a gente tem muito claro na psicologia que a punição não muda a motivação. O que quer dizer isso? Aliás, vamos fazer melhor. Vou pegar um exemplo de adultos, porque se adultos estão nos assistindo, eles vão entender o que eu quero dizer. Vamos imaginar o sistema de trânsito do nosso Brasil. Como funciona? Nós temos os radares fixos, não é mesmo? Nós temos radares fixos nas avenidas. Aqui no Paraná, alguns chamam de pardais, né? O que as pessoas fazem em geral? Você, pai e mãe que está assistindo aí, né? Você sabe que vem o pardal, você pisa no freio para passar o radar. Passou o radar, você acelera de novo. Por quê? Você está evitando uma punição. Porque se você passar acima da velocidade naquele radar, você vai ser punido com uma multa. Mudou a sua motivação em relação à velocidade? Não. Tá? Você achou uma estratégia para evitar a punição. E isso que acontece muitas vezes com as crianças. Se você não explicar o motivo da regra, o motivo daquele limite, se você não participarem juntos da construção daquilo, a criança ela não vai ser educada para compreender o objetivo dela. E se você usa a punição, e principalmente uma punição física, ela acha meios de não ser flagrada, na verdade, não que ela deixe de fazer. Por quê? Quando a gente a gente trabalha com regras, eu preciso dar consequências que façam sentido e sejam coerentes com o comportamento desejável. Tá? Eu quero que ele guarde os brinquedos após brincar, por exemplo. Bem, quando você for estabelecer uma consequência, tem que fazer sentido com o que você pediu. Algumas pessoas falam assim, não, se você não guardar os seus brinquedos, você não vai viajar nas férias com a gente. Gente, você vai cumprir isso? Você não tem como cumprir isso, é claro que vai viajar. Ou vai ser uma consequência por demais aversiva para um comportamento.
né? E regra tem que ter consistência. Então, quando você estabelece a regra, você observa se é possível de cumprir e se você também dá exemplo naquilo, porque não vale, né? Não, filho, você vai ter que comer, vai ter que ter uma alimentação saudável a partir de hoje. Você come tranqueira, minha querida mãe. Isso não vale. Né? Tem que ter uma coerência, porque né, criança aprende de 3 maneiras, né? Aprende pela experiência, pela observação e pela instrução. Né? Mas se você instruir e ela te observar rompendo, não funcionou. Então também tem que ter uma coerência entre o que tu faz, o que tu pede e uma consistência. Então eu tenho que aplicar uma consequência que eu vou executar de fato, que seja possível e que seja coerente com o tema do comportamento que eu estabeleci. Então, por exemplo, do brinquedo, seria limitar o acesso a alguns brinquedos durante aquela semana, porque ele não está cuidando adequadamente dos brinquedos. E é importante que ele entenda a relevância daquilo, do bem daquilo, né, do que significa aquilo, do esforço que se tem para adquirir, qual é o sentido de ter. Né? Então, zelo e cuidado são comportamentos importantes de a gente estabelecer em casa. E dando continuidade nesse pensamento, e aí como é que então eu trabalho o elogio? Porque o elogio vai me ajudar a reforçar aquele comportamento desejado. Então ele brincou, foi lá e guardou os brinquedinhos dele conforme a gente combinou, a regra que foi estabelecida. Então como que eu vou elogiar ele adequadamente para que permaneça esse comportamento? Ele tem que ser próximo ao evento, então ele apresentou o comportamento, você vem e apresenta já esse reforço, olha no olho dele, se abaixa, se aproxima e fala especificamente, né? Então, por exemplo, se vocês combinaram de ir no mercado e que ele não ia pedir doces, né? E aí, porque doces, açúcar não é legal para a saúde, enfim, saiu do mercado, você olha para ele e fala, filho, eu estou muito orgulhosa de você ter compreendido que a gente não podia comprar doces. É muito importante para mim que você tenha entendido essa regra. Estou orgulhosa do seu comportamento hoje. Então, você fala logo na sequência do que aconteceu. Crianças precisam ser assim. Não, eu não posso... Mesma coisa é corrigir um comportamento. Ele apresentou o comportamento na terça, eu daqui 10 dias corrijo. Para a criança não tem nem sentido. E da mesma forma, o reforçar, né? Então, imediatamente. E os pais tendem, por exemplo, em relação ao mercado, a punir muito, a reclamar, por que você não se comportou, por que você pegou tudo, por que você chorou. Mas quando a criança apresenta o comportamento desejável, eles não reagem. Qual que é o sentido de ter um comportamento desejável se ninguém liga? Pelo menos quando eu me comporto mal, alguém me dá atenção, horas. Vou gritar de novo, porque daí todo mundo vem, me pega no colo, me dá atenção. Quando eu faço tudo certinho, nem liga. Né? Então, por isso que é importante, né, Ângela, o reforço positivo, né? Aconteceu a ação, os pais precisam elogiar para que essa ação aconteça de novo, para que ela tenha mais probabilidade de acontecer novamente. E, inclusive, nós vamos falar muito sobre isso no nosso curso, né, Ju? E a questão também da criança, às vezes, o esforço dela para tentar, porque algumas vezes ela não vai conseguir, porque determinados momentos são coisas que ela está num processo para adquirir aquele comportamento, né? Mas ela, às vezes, por exemplo, guardar o brinquedo, ela começou, guardou uma parte, mas não guardou tudo. Como é que o pai vai trabalhar com isso? Ele vai, normalmente guardou o início, não guardou o resto, a gente já chega brigando. O pai já chega falando, tá vendo? Você nunca começa e não termina. E já chega reforçando aquela parte que não foi feita. Como trabalhar nesse momento, então, já que a criança começou, mas não conseguiu terminar? A gente tem que entender que esses comportamentos são adquiridos muitas vezes de forma gradual. Eu tenho que reforçar cada avanço. Cada pequeno avanço é reforçado. E também entender que, por vezes, eu tenho que auxiliar na construção daquele comportamento. Talvez, nas primeiras vezes, eu tenha que ajudar. E aí, ajudando, ele vai começar a guardar o brinquedo. Não guardou tudo, mas já avançou. Ele terminou de guardar, vai lá, olhe, fala, nossa, eu percebi que você fez isso. Note, se envolva, né? Porque é aí que vai ter sentido para ele.
aderir àquela proposta da casa, né? Então, mas aí eu tenho outra dúvida. E é de verdade, porque eu já ouvi muitos pais colocando o seguinte: eu não vou ficar elogiando meu filho toda hora, tudo que ele faz, porque senão ele vai crescer sempre esperando ser elogiado para tudo. Eu não posso ficar elogiando ele a todo momento. Ele tem que saber que é obrigação dele guardar o brinquedo. Eu não tenho que ficar elogiando. Você já ouviu isso também? Eu já ouvi também, mas é que, na verdade, depois, alguns comportamentos, depois de reforçados, eles se tornam hábitos também, né? Você não vai ficar de eterno reforçando todos os comportamentos. Na verdade, você também vai criando novas exigências, vai ampliando isso, e não vejo motivo para não elogiar. O que acontece, né? Que os pais acabam se perdendo muito, né, Ângela e Ju? Assim, no início, claro que vai dar trabalho até esse comportamento virar um hábito, né? Vai dar trabalho, tem que ter consistência, tem que ter toda uma questão de comprometimento também com os acordos feitos com a criança. Então, o que eu percebo muito na clínica e o relato que os pais trazem, até mesmo dentro da minha família, os pais fazem um acordo, eles quebram esse acordo já, talvez na segunda tentativa, e não tentam de novo. Então, a tendência disso acontecer novamente é muito grande. Então, tem que ter uma consistência, tem que refazer a regra, tem que explicar de novo. E é o que a gente sempre fala, né? Educar dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. E a diferença de elogiar a criança e elogiar, né, o comportamento dela naquele momento. Então, isso também a gente sempre coloca. Você não está você é muito inteligente. Não, nessa atividade, você se saiu muito bem. Então, diferenciar o comportamento da generalização. Porque é aquilo que você colocou. A gente vai aos poucos, o comportamento vai ficando natural. A criança começa, brinca, toda vez ela guarda o brinquedo. Então, à medida que ela já está guardando, você não precisa estar ali reforçando, você vai diminuindo os reforçadores, os elogios vão diminuindo e aquilo se torna um hábito, você vai mudando a sua exigência para outros comportamentos que são necessários. Então, ela não se torna dependente de elogios para fazer as coisas. É porque muitos pais, eles acham que aí a criança vai ficar dependente de alguém motivando ela o tempo todo. E não é esse o processo que acontece da aprendizagem, né? Pelo contrário, Ju, até aqui eu vou fazer uma explicação. Crianças que não recebem elogio, que não se sentem seguras em relação ao afeto dos pais, elas tendem a ficar na vida adulta com um tipo de necessidade de aceitação a qualquer custo. São pessoas que não dizem não, são pessoas que fazem tudo que todo mundo quer, né? Tem uma historinha que chama O Camaleão, não sei se você conhece, de uma historinha infantil, que o camaleão veste a roupa, de cada um que opina da roupa, ele muda a cor da roupa, né? Então, justamente eu elogiando, dando segurança para essa criança, que ela vai se construindo autoconfiança, que ela vai sentindo que ela está construindo autonomia, ao contrário. É quando eu não dou afeto, quando eu não elogio e não reconheço, se torna um adulto que vai buscar por isso, a qualquer custo, né? Não vai dizer não para nada. Então, não é assim que funciona. E em relação a também, quando eu tenho que corrigir comportamento, vale a mesma coisa, né, Ju? No sentido de que eu não posso falar, eu não gosto mais de você. Você não fala isso, né? Você vai falar do comportamento. Olha, filho, quando você atirou o seu brinquedo e quebrou esse comportamento, ele não é adequado por isso. Eu não falo, eu não gosto mais de você, você me deixou triste. Isso é muito sério para uma criança, muito sério. Não, meu coração ficou muito triste com você, né? Então, isso é uma das bases que eu acho muito legal no curso, que é do Eduque, que é exatamente a gente ensinar para os pais a diferenciar comportamento, amor ali, do que é realmente a parte do educar. Então, você ama incondicionalmente, mas você não vincula o comportamento. Você vai educar, estipular as regras ao comportamento do que é necessário para o desenvolvimento da criança naquele momento.
né? E aquilo que você colocou lá no início, amar incondicionalmente não é deixar o filho fazer tudo. Por quê? Porque eu não estou condicionando ao comportamento dele. Meu amor não é condicionado ao comportamento. O elogio, a punição, não vai ser, o que eu sinto por ele não vai fazer diferença em relação ao comportamento. O que vai monitorar isso serão as minhas ações em relação ao que eu desejo para ele. Então, aquele objetivo, aquilo que a gente traçou, né? Eu acho que é mais importante. O que mais? Só eu perguntei. Hoje, inclusive, recebi uma mãe na clínica, né, que fez essa pergunta para mim que a Ju falou. Ela perguntou: Luzia, você acha que eu faço errado quando eu falo para minha filha que eu fico triste com o comportamento dela? Aí vai eu explicar para a mãe, né, a importância de não expressar ali a emoção no momento, mas falar do comportamento da criança, porque às vezes naquele momento aquela atitude da criança não teve ali um objetivo, ela só agiu, ela só teve uma ação, e daí a mãe fala: eu fico triste quando você age desse jeito. Ela poderia estar substituindo essa fala por outros tipos de falas, né? Ela poderia explicar: olha, o comportamento que você teve nesse momento não foi legal, você poderia estar agindo dessa forma, e não expressar o que ela sente, porque a criança pode entender aquilo como definitivo. Então foi essa explicação que eu dei para a mãe, e que eu acho tão importante isso, porque para a criança é tudo muito grande, a criança não tem esse entendimento da emoção como algo passageiro, é algo que a gente trabalha na clínica com os pequenininhos, né, Ju e Ângela? As emoções são passageiras, mas às vezes a criança, quando os pais e as mães falam assim, eles podem achar até que não tem amor, que não tem afeto, e tudo que envolve o pensamento e a imaginação da criança. Concorda, Ângela? Sim, e isso é importante para também para um futuro adulto que se valoriza, né? Que não vai se colocar em situações de subjugação, de violência, se submeter porque não conheceu o amor antes, né? E nesse sentido também o castigo físico, né? É muito errado, é muito violento um pai falar: eu te bati, mas foi por amor. Isso é absurdamente errado, porque a criança ela internaliza uma crença de que a violência é sinal de amor. Então, talvez vai ser um adulto que vai se submeter à agressão física, acreditando tá lá no inconsciente dela essa regra de que receber uma agressão é uma representação de amor. Então, tem que ter muito cuidado no que se fala, né? Pensar no impacto disso, se colocar no lugar daquele pequeno. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura adultocêntrica, né? O que é isso? Os adultos, eles cuidam das crianças ou falam as coisas para as crianças a partir do seu entendimento. Quando eu me comunico com uma criança, eu tenho que pensar a partir do entendimento dela. Que linguagem que ela entende, como ela vai, o que ela vai achar disso que eu vou falar, como ela vai se sentir com isso que eu vou falar. Tem uma frase da Jane Nelson, que vocês também devem gostar bastante, né? Que é uma grande autora de disciplina positiva, que ela fala que ideia maluca é essa que nós temos de que temos que fazer para as crianças melhorarem, nós temos que fazer elas se sentirem pior. Uma frase muito famosa dela. Não tem sentido, né? Eu querer provocar culpa, sofrimento uma criança para ela melhorar. Né? Na verdade, isso eu ouvi algumas vezes de alguns pais. Nossa, mas eu quero que meu filho ele se sinta culpado para ele entender a responsabilidade dele com o mundo. O que você precisa é que ele tenha empatia. Essa sim é uma habilidade importante, né? Que ele tenha senso de responsabilidade e que ele tenha empatia com o outro. E isso os programas de educação parental ensinam, inclusive. Ficar gerando culpa, você gera dor. Então, às vezes as pessoas confundem, né, essas coisas. Confundem porque também não sabem, né? Não aprenderam também a identificar, a lidar, e como elas não têm essa habilidade, também não sabem ensinar, não sabem modelar isso. Né? Por isso que também no curso é importante, porque se passa vivenciar por isso. Eles vivenciam através da prática, para eles identificarem com eles, não é só teoria, porque a teoria eu escuto, mas
se aquilo ali eu nunca vi, não sei nem o que é, para mim, né, fica uma coisa abstrata. Agora, a partir do momento em que eu pratico, eu começo a sentir aquilo, a vivenciar aquilo, opa, dá um estalo, então eu preciso. Então, essa também é a diferença de eu passar pela vivência, para poder sentir e transformar, né? E quantas vezes a Luzia não deve receber no consultório adultos falando, não sei, eu sinto um negócio ruim. Uhum. Eu tenho um aperto. Os adultos não sabem nominar isso, né? Então, às vezes, a gente também eles não tiveram uma educação emocional, não aprenderam como falar das emoções, e aí vem a dificuldade também de validar a emoção do filho, de ajudar o filho a nominar a emoção, a entender essa emoção, né? Às vezes, a gente também não cresceu num ambiente que não tinha uma boa comunicação, e aí boa comunicação não é só saber falar, é saber ouvir, né? Então, e isso é treinamento, né? Saber ouvir e entender o que o outro está falando, e não entender aquilo que eu quero entender dentro daquilo que eu já espero, né? Porque às vezes, né, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que isso devia ser quase que vocacionado. Eu sei escutar, nasci com isso. Muita coisa é aprendida. Psicólogo, por exemplo, a faculdade, se tem uma coisa que aprende a fazer a faculdade é observar, escutar, né? Ele treina. Porque não é tão fácil. Então, os pais também precisam entender que essas habilidades todas, habilidades parentais, elas podem ser construídas. Com certeza. Não é a culpa, né? Não é a culpa por não saber fazer. É a responsabilidade de buscar como fazer. Então, eu não sei, tudo bem, eu não sei, mas eu buscar, então, como fazer melhor. Aonde fazer, né? Então, assim, não é sentir culpado por não saber fazer, mas a responsabilidade, eu sou responsável. Então, eu tenho que buscar essas ferramentas para melhorar a minha atuação. Né? E uma coisa, a gente falando do elogio, eu não sei, mas eu já vi, mas chegando e falando assim, mas como que eu vou elogiar ele? Ele faz tudo errado. Ele não aprende nada, principalmente quando a gente fala, né, na minha área ali de estudo, de aprendizado, mas eu não tenho como elogiar ele. A gente trabalha, você tem que elogiar o esforço, mas ele não faz nada certo. Como eu vou elogiar? Como eu vou trabalhar? E aí, para você explicar para a mãe, né, essa percepção, porque imagina qual que é o olhar dessa mãe, desse pai, para essa criança, e como ele está sendo visto dentro dessa família. Como que a gente vai trabalhar isso? É impossível. É impossível que ele não faça nada certo. Assim como é impossível que você, mãe, não faça nada certo. É impossível você, pai, vocês fazem alguma coisa certa. A intencionalidade já está super certo, né? Uma criança que se dispõe a tentar já é um super avanço, né? Mesmo que ela não consiga persistir até o final, que não saia a atividade como você imaginou, é o que ela tinha condição de fazer. Às vezes os pais criam essas expectativas de que ele faça uma atividade né? Mas ele fez como ele tinha condição, foi o melhor possível para ele, e isso já é fantástico. Né? Às vezes eu vejo os pais falando, nossa, mas meu filho faz uma letra de qualquer jeito, e fazem ficar apagando. Gente, mas ele fez. E era o que ele podia e tinha condição de fazer naquele momento. Então, é muito importante também que os pais tenham compreensão de que todo passo é um passo. Talvez não seja aquele salto que você gostaria, mas a gente vai chegar no mesmo ponto. Alguns saltam, outros dão passos. E o passo não pode ser melhorado. Né? Ele pode chegar, ele pode melhorar, mas aí eu reforço aquele primeiro passo e estimulo através do estresse verde lá do semáforo, através do estresse positivo, para ele dar mais um pouquinho, né? Ele chegar mais um pouquinho adiante. Porque não quer dizer que então ele fez tudo, então, vou deixar ele fazer de qualquer jeito e deixa ele lá, então, com a letra horrorosa e nunca vai melhorar. Não, eu posso estimular ele a ir crescendo e a ir melhorando. Mas é passo a passo, pequenos passos daquilo que ele dá conta e reforçando cada etapa que ele consegue. E não é recebi algumas perguntas. Oi, Lu. Oi. Recebi algumas perguntas aqui. Nós estamos em 44 minutos de live
E eu acho que dá tempo da gente responder essas duas perguntas e já ir caminhando para encerrar, tá, meninas? É que é tão gostoso, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro esse momento assim de A conversa. Ângela perguntou E quanto se a gente tempo. pudesse, ficaria aqui um tempão. Então, a pessoa me tinha me perguntado Vamos quanto lá. tempo. Eu falei com ela assim, ó, que menos de 1 hora eu Ah, achava possível. é meio difícil, meio difícil. Deixa eu ler a pergunta aqui da Ellen. Como criar um ambiente estimulante e tempo de pandemia? Qual o limite para estimulação? Tá, eu não sei em qual idade que ela está falando, mas eu acredito que seja na infância em geral, talvez. Se ela puder E explicar melhor para a gente, não sei se vocês entenderam a pergunta dela, mas eu acho que é a vou falar em estimulação termos, de. vou falar em termos gerais, né? Eu imagino que seja um pouco mais grandinha, foi em termos de pandemia, né? Em tempos de pandemia. Então, assim, primeiro que hiperestimulação também é ruim, tá? Então, é sempre ponderação. Lembra que eu falei que a gente tem tendência de dicotomia, né? Eu ficou nada de estímulo, vou para hiperestimulação, né? Aqueles anseios que nós temos lá, pais, que meu filho tem um hiperdesenvolvimento. Na verdade, você prejudica o desenvolvimento pleno se você hiperestimular. Tem equilíbrio, porque criança precisa descansar também, tá, gente? No início da pandemia, eu estava até com um nervoso, porque vinha na internet gente publicando 1000 atividades com os filhos, mas tinha atividade tudo que a gente falei, gente, as crianças estão descansando, pelo amor de Deus, porque tempo de descanso também é importante. Equilíbrio. A gente tá com homeschooling, então tem que lembrar que a criança ela tem tempo de aprendizagem, ela tem tempo de brincadeira e ela tem tempo de descanso. As brincadeiras que têm interação com as pessoas da casa são super interessantes. A gente tem muitas possibilidades nesse sentido, então, atividades simples com objetos do dia a dia, você pode adaptar. Eu não o maior prejuízo que eu entendi da pandemia foi a privação do contato com pares. Acho que isso foi um problema nesse sentido, porque as nossas crianças não estão nas escolas e a convivência com pares é muito importante para a construção da subjetividade. Isso para a gente tá, e a gente não tem tanto como compensar. O que eu oriento para algumas pais? Por exemplo, cria videochamada entre os amigos. Faz brincadeira entre eles. Quando faz chamada com a avó e com o vô, também faz uma atividade, faz uma mediação, uma brincadeira, uma interação. Compartilha atividades, né? Por exemplo, se a avó fez um bolo em casa, a criança faz um bolo e os dois cortam junto por videochamada. Procura procura lembrar dessa questão de criar espaço para a criança fazer perguntas e tirar dúvidas, para ela falar como ela está se sentindo, explique o que está acontecendo com uma linguagem adequada para a faixa etária. Cuidado para não deixar noticiário ligado na casa, sabe? Porque as crianças, quando elas escutam algumas palavras, elas fazem uma interpretação de acordo com a idade, e às vezes muito trágica. E isso é muito estressante. Então, cuidado com a informação que ela tem acesso. Você pode criar, é muito importante rotina. É claro que vai ter uma flexibilidade também, dependendo do home office dos pais, né? Mas, por que a rotina é importante? A gente sabe que as crianças elas vão ter algumas reações adaptativas. Medo, ansiedade, dificuldade para dormir, alteração de alimentação. Isso é patológico? Não. Isso é uma reação adaptativa ao estresse da pandemia e do que está acontecendo. Mas a gente não pode ignorar. Tá, mas então isso é esperado. Não, eu tenho que lidar com isso e achar meios de amenizar, então, isso. Então, criar rotina, por exemplo, é um manejo de ansiedade. Como está imprevisível o dia que eu vou voltar para a aula, quando eu vou ver a avó e o vô, ter uma rotina, saber o que ele vai fazer durante o dia, dá uma previsibilidade, sensação de controle. Isso já diminui a ansiedade. Criar meios de ele expressar emoção. A gente via aqueles recursos montessorianos na internet, você pode usar, pode dar calma, pode usar, né? Criar minutos para relaxar. É claro que, gente, criança pequenininha fica um tantinho relaxando.
tá? Às vezes os pais falam, não, meu filho, ele não aceita fazer relaxamento. Aceita, é porque você está esperando muito. Criança pequenininha fica um tantinho, né? Crianças maiores ficam mais tempo. Então, adaptar isso para eles. Enfim, acho que deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa para esses tempos de pandemia. Mas é possível manejar, sim, para que eles se sintam bem, para que não gere tanto sofrimento, né? Todo mundo a gente está passando por esse enfrentamento agora. Lembrar também que os pais, o pai e a mãe manter a regulação emocional tem um impacto positivo nas crianças, tá? Então, se você tiver com raiva, estressado, também se reserve o direito de se cuidar para poder cuidar do seu filho. Se precisar suporte profissional, psicoterapia, não tenha receio, supere esses mitos que tem por aí, procure ajuda profissional. A gente agora, inclusive, está com os atendimentos online, vários profissionais, né, tem essa possibilidade. Resgate brincadeiras antigas, né, você, né, tem como brincar na sala de roda? Tem, uai. Tem sim, né? Então, tem bastante. Acho que, né, a pandemia trouxe bastante prejuízo, mas ela criou esse espaço de convivência entre pais e filhos. A gente tinha crianças em período integral na escola, pais em período integral no trabalho, chegando cansados no fim do dia. Então, agora todo mundo em casa, também a gente começou a ver né, que os pais tiveram que se envolver com seus filhos também, na educação dos filhos, nas atividades, acompanhar as aulas. Então, isso, digamos que né, seja um impacto positivo, né, de envolvimento dos pais nesse sentido. Não sei se respondi. Ah, com certeza, Ângela, perfeita Acredito sua que sim. resposta. Perfeita. Eles pediram para falar sobre adolescentes também, sobre a questão de como a gente pode estar manejando comportamentos de adolescentes. Eu gosto muito de atender adolescentes e o que, que eu percebo sobre eles? Muitos pais às vezes cobram dos adolescentes, às vezes comportamentos infantis e horas de adultos. Então, os pais precisam entender que eu gosto muito de falar sobre a síndrome da adolescência normal. Gente, todo adolescente vai ter dificuldades de adaptação, não é, Ângela? Todo adolescente tem questionamento dos pais, todo adolescente tem comportamentos de alteração de humor, de irritabilidade. Então, os pais precisam ter muita conversa com esses adolescentes, apoio, afeto, incluí-los no processo dentro de casa, ter muita orientação, muito cuidado também, porque às vezes eles acham, agora é adolescente, tem que se virar sozinho. Não, é aí que precisa de um cuidado e de um olhar, sabe? Então, o processo de adolescente não é muito diferente das crianças, não. Eu até acho assim, que precisa de um cuidado maior. Não é, Ângela? Você Sim, quer eu fazer acho alguma contribuição? os pais ficam um pouco confusos, né? Porque o adolescente ele está numa fase da vida de consolidação da identidade e construção e da autonomia de fato, né? E aí ele oscila entre comportamentos de mais dependência e comportamentos de mais autonomia. Às vezes os pais ficam, mas isso tu não quer, mas agora isso você me pede. Sim, pai, é isso. Adolescência. Adolescência é isso. Mas é muito importante pais estarem conectados aos seus filhos, tá? Saber o que eles Com gostam, certeza. o que eles estão fazendo, estar disponível para orientar, tem que estar presente, sim. O adolescente precisa, sim, da gente ali, porque muita coisa acontece, muitas mudanças fisiológicas também marcam esse período, e a gente precisa estar disponível para eles também. Com certeza. Ju, alguma consideração final? Alguma observação? E Ângela? 54 minutos de live, meninas. Tá muito, muito gostoso. Nossa, bom demais. Eu tô aqui só ouvindo, só babando e aprendendo. É uma aula, né? É bom que a gente está tendo uma aula. E eu era doida para ser aluna dela.
A gente podia fazer mais lives, assim, porque ela dá aula só nos cursos de psicologia e eu não posso fazer, né? Aí não dá. Exagerando. A menina dá aula só nos cursos de psicologia e eu não posso, né? Sou barrada no baile. É só neuropsicologia e eu sou barrada no baile, não posso entrar. Fazer live com a amiga é isso, né? Ficou até sem jeito, assim. A Ju é muito generosa comigo, né? Mas nem Você sou sabe. tudo isso, não, gente. Não acredito nisso aí, não. Autoestima, Ângela. Tem Brincadeira. sim. Acreditem, eu não sabe que eu falo isso mesmo, porque eu acredito e gosto e falo da competência dela, porque é. Quem não conhece, pesquisem, busquem, porque vale a pena seguir. Porque é muita base, é muito conhecimento, é muito conteúdo, e a gente sempre aprende. Às vezes a gente vai conversar de nada, né? A gente às vezes vai bater papo e eu consigo aprender. Então, assim, é sempre aprendizado. Não tem como. Eu acho que de tudo que foi dito, o que para mim ficou, vamos chamar assim, né? O que mais marcou é que sempre dá para a gente aprender mais quando a gente fala de pai e mãe, né? Então, assim, de tudo, desde o início, da parte de elogio, a questão da punição, a questão do afeto, a questão da negligência. Tudo bem se eu não estou no caminho certo ainda, tudo bem se eu não estou fazendo as coisas como deveriam ser feitas, mas eu tenho como fazer, porque nós falamos de comportamento o tempo todo, comportamento é aprendido, é treino. Então, eu posso começar, eu posso treinar e posso também ainda trabalhar com os meus filhos. Então, não quer dizer que meu filho é adolescente, eu fiz tudo errado até agora, e aí então já era, não tem mais jeito. Tem, né? Eu posso aprender como lidar com eles agora e trabalhar de uma maneira diferente, trabalhar a ressignificação desses comportamentos que foram instaurados até o momento. Então, assim, comportamento, né, Ângela, a gente aprende, treina e tem como ressignificar eles à medida que a gente vai identificando o que não está bacana, o que não está funcional, o que não está saudável, né? Então, assim, é buscar. Tá sempre buscando saber mais, conhecer mais. É grudar, ter umas amigas assim boas, sabe? Que entende de comportamento para te ensinar. Então, isso fica a dica. Além de fazer curso, buscar uns amigos que entendem para ficar em parceria para te ajudar. Mas eu tenho muita, muita gratidão mesmo de ter você na minha vida e de ter hoje essa live aqui com você para a gente ter aprendido mais e ter compartilhado mais. Obrigada, né, gente? Só agradeço. Vou fazer o quê depois de tudo isso? Você mas foi muito bom. Na minha abordagem, porque dentro da TCC nós temos várias abordagens. As pessoas até não sabem muito disso, mas tem várias abordagens dentro da TCC. Na minha abordagem, na TREC, o Albert Ellis tem uma frase clássica que é: todo ser humano tem capacidade de mudar a si mesmo. E eu acho que isso a gente tem que entender que, na verdade, a gente sempre trabalha, pelo menos na TCC, na Cognitivo Comportamental, na perspectiva de que nós oferecemos os meios, a informação, a orientação, e se você quiser, você muda o que você precisar. Se você tiver essa disposição, né, de ressignificar as coisas aconteceram, de construir um novo estilo de vida, um novo modo de se relacionar em família, de se relacionar com seus filhos, você consegue, né? A gente tem aí a ciência nos dando as ferramentas para o entendimento disso e nos dando o caminho para fazer isso, né? Como ter relações mais saudáveis, como construir uma dinâmica familiar saudável para mim, para os meus filhos, e ao mesmo tempo que, se eu digo para vocês que o que acontece na infância de ruim impacta negativamente, o que acontece de bom impacta positivamente. E nós temos um conceito que chama plasticidade. Crianças e adolescentes têm muita plasticidade cerebral. Então, o que eu estimulo a qualquer tempo gera muito desenvolvimento. Então, mesmo, mas olha, eu, infelizmente, era muito punitiva, ou, né, não dei a atenção que eu acho que deveria. Pois bem, toda hora é hora, né? Façamos daqui por diante uma nova história.
Então, não, a live acho que é para informar e para dar possibilidades. E é isso. Obrigada, Isso gente. aí. Muito obrigada pelo convite. E obrigada, Ângela, também por todas as informações e possibilidades que você trouxe para nós hoje. Né? De verdade, agradecer a você. Não te conheço pessoalmente, mas venho acompanhando o seu trabalho já. A Ju já tinha me falado de você e não pensamos duas vezes em te chamar para fazer parte desse momento aqui, para falar sobre educação, falar sobre a psicologia em si, como o comportamento humano, né, pode ser mudado, pode ser alterado e a gente pode ter mais qualidade de vida, não é mesmo? Então, quero te agradecer também pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui sempre conversando com a gente, tá bom? Pessoal que esteve aqui também com a gente até agora, obrigada. Olha, 1 hora de live. E vocês estão acompanhando os comentários, gente? Coisa mais linda ali. Eu estou colocando alguns na tela. O pessoal agradecendo. Muita gente bacana aqui. A Maria sempre está aqui com a gente. A Carla, então, né? Uma querida. A Carla sempre acompanha. Então, eu acho que essa, então, o nome Maria, na verdade, é Ana muito Paula. bom. Eu acho que ela é uma egressa, ela é psicóloga hoje. Ana Paula Lindenmayer. Eu acho que ela está com outro login pelo sobrenome. Ela é excelente psicóloga, ela fica ali me elogiando, mas ela é arrasadora. Obrigada, viu, Ana? Pela presença. Meninas, obrigada. Obrigada por tudo e até a próxima. Vamos pensar em outros temas aqui, outras conversas, outros trabalhos, tá bom? Obrigadão por tudo. Obrigada. Tchau. Beijo. Até mais, até a próxima. Foi 10. Nós estamos ficando boas.